Descubra os mistérios da química, fatos surpreendentes. Imagine um mundo invisível que dita tudo ao nosso redor, desde o cheirinho do café fresquinho de manhã até a explosão de um foguete. Esse é o universo da química, meu caro Watson. Vamos mergulhar nesse universo fascinante e desvendar mistérios e curiosidades que farão vocês se perguntarem: como eu nunca pensei nisso antes? Preparem-se, porque o último fato da lista é de explodir a cabeça, literalmente. E aí, pessoal? Quando falamos em preciosidades, a primeira imagem que vem à mente é de ouro, diamantes, talvez uma Ferrari. Brincadeira, essa última é um sonho meu. Mas e se eu te disser que o elemento químico mais caro do mundo está longe de ser um desses? Apresento a vocês o califórnio 252, o rei do camarote da tabela periódica. 1 grama de califórnio 252 pode custar 27 milhões de dólares. É isso mesmo, você não ouviu errado. Mas por quê? O califórnio 252 é radioativo ao extremo. Ele emite nêutrons de uma forma tão intensa e única que o torna extremamente útil em áreas como pesquisa nuclear e detecção de petróleo. Produzir uma quantidade mínima dessa belezinha é como fazer um bolo de rolo, extremamente complexo e demorado. Fala, pessoal! Quem nunca se deparou com a clássica combinação de Mentos e Coca-Cola na internet? É explosão de espuma que nem o Carnaval do Rio. Mas ao contrário do que muitos pensam, o que acontece não é uma reação química, mas sim um fenômeno físico chamado nucleação. A superfície rugosa do Mentos é como um sambódromo para as moléculas de gás carbônico presentes no refrigerante. Milhares de bolhas se formam ao mesmo tempo, criando um efeito cascata incontrolável e liberando uma quantidade absurda de espuma. É ou não é pura física em ação? Imaginem um metal que, aparentemente sólido como um jogador de futebol, derrete na palma da sua mão como manteiga no sol. Estamos falando do galho, um elemento químico cheio de surpresas. À temperatura ambiente, o galho se apresenta em estado sólido, com uma aparência prateada. Mas basta um pouco de calor humano para que ele derreta facilmente ao entrar em contato com o calor da nossa mão. Esse metal possui uma propriedade ainda mais bizarra. Ele é capaz de destruir a estrutura do alumínio. É como se fosse um jogo de futebol onde o galho dá um chapéu no alumínio. E aí, galera? Tudo sussa na montanha-russa? Preparem-se para mergulhar no mundo dos gases que alteram a mente. Já ouviram falar do óxido nitroso? Conhecido também como gás hilariante, essa substância tem o poder de apagar suas memórias recentes e fazer você gargalhar mais que o Zacarias. Muito utilizado por dentistas para relaxar os pacientes, o óxido nitroso age diretamente no nosso cérebro, bloqueando a ação de neurotransmissores específicos. O paciente, sob o efeito do gás, entra em um estado de euforia e relaxamento, muitas vezes acompanhado por crises de riso incontroláveis. O mais curioso é que, depois que o efeito passa, a memória do ocorrido simplesmente desaparece. É como se você tivesse ido para o espaço e não lembrasse de nada. O fogo, com suas chamas vibrantes e hipnotizantes, sempre fascinou a humanidade. Mas você já parou para pensar no que ele realmente é? O fogo não é uma substância, mas sim um processo químico em ação, uma verdadeira roda de samba de átomos em movimento. Quando observamos uma chama, estamos testemunhando a liberação de energia na forma de luz e calor, resultado da interação entre uma substância combustível, o oxigênio do ar, e uma fonte de ignição. A cor da chama pode variar de acordo com o elemento químico presente na combustão. Os fogos de artifício são um verdadeiro espetáculo da química em ação, transformando a noite em um palco de cores vibrantes, mais bonito que o nascer do sol em Copacabana. Água fervendo e congelando ao mesmo tempo? Parece coisa de novela da Globo, não é?
Mas essa é a mágica do ponto triplo da água, um estado termodinâmico peculiar onde os três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, coexistem em perfeita harmonia. Em condições normais, a água transita entre esses estados de acordo com a temperatura e pressão. Mas no ponto triplo, que ocorre a uma temperatura específica de 0,01 grau Celsius e pressão de 611,657 pascais, a água se apresenta simultaneamente como gelo, água líquida e vapor. Em laboratórios, os cientistas conseguem reproduzir o ponto triplo da água, utilizando equipamentos especiais que controlam a temperatura e pressão com a precisão de um maestro regendo uma orquestra. Para nós, humanos, o chocolate é sinônimo de prazer e indulgência, tipo comer um brigadeiro depois do almoço. Mas para os nossos amigos caninos, essa iguaria aparentemente inofensiva pode ser um verdadeiro veneno, e a culpa é da química. A vilã da história é a teobromina, uma substância presente no cacau, principal ingrediente do chocolate. Enquanto nós, humanos, metabolizamos a teobromina com a velocidade de um raio, os cães possuem um metabolismo muito mais lento para essa substância. O resultado é que, em doses elevadas, a teobromina se acumula no organismo do cão, causando uma série de problemas de saúde, que vão desde um piriri até convulsões, arritmias cardíacas e, em casos extremos, até a morte. Por isso, atenção, amantes de cães e chocolate. Mantenham seus doces favoritos fora do alcance dos seus amigos peludos. Elementos perigosos. A face sombria da tabela periódica. A tabela periódica, com seus elementos químicos organizados como em um jogo de xadrez, esconde em suas entrelinhas um lado obscuro e misterioso. O frâncio, por exemplo, é um elemento tão radioativo que nunca ninguém conseguiu isolar uma quantidade visível a olho nu. É como tentar encontrar uma agulha em um palheiro. Já o polônio, com sua história macabra, é um dos venenos mais letais já descobertos. E o fósforo branco? Esse elemento altamente reativo entra em combustão espontaneamente em contato com o ar, liberando uma fumaça densa e tóxica. É como se fosse um dragão cuspindo fogo. Corpo humano. Uma sinfonia química em constante movimento. Você já parou para pensar na maravilha da máquina que é o corpo humano? Um sistema complexo, formado por trilhões de células, funcionando em perfeita sincronia, orquestrado por reações químicas que acontecem a cada fração de segundo. É como um carnaval fora de época acontecendo dentro de nós. Sabia que seu corpo é composto por aproximadamente 7 octilhões de átomos? E o mais incrível é que a maior parte desses átomos, cerca de 60%, é de oxigênio. E o ferro, essencial para o transporte de oxigênio pelo sangue. Temos ferro suficiente em nosso corpo para fabricar um pequeno prego. Cada pensamento, emoção e memória é resultado de impulsos elétricos gerados por reações químicas entre os neurônios. É a química da vida acontecendo a todo vapor. A química, desvendando os segredos do universo. E aí, preparados para a bomba final. O último fato da nossa lista é de explodir a cabeça. Tipo final de campeonato. Desde o elemento químico mais caro do mundo, até a química do nosso próprio corpo, fica evidente que a química está em tudo ao nosso redor. Ela é a base da nossa realidade, a mandinga secreta que conecta todas as coisas, desde a menor partícula subatômica até a vastidão do cosmos. É a química, meu amigo, que faz o mundo girar. Portanto, abracem a química, explorem seus mistérios, questionem suas leis e nunca deixem de se maravilhar com a beleza e a complexidade do mundo que nos cerca. E aí, galera, curtiram a viagem pelo mundo da química? Se vocês chegaram até aqui, parabéns!
Agora vocês fazem parte do seleto grupo de pessoas que sabem que a química é muito mais do que fórmulas e equações chatas. É a química que tempera a nossa vida. Deixem nos comentários qual desses fatos mais explodiu a cabeça de vocês e quais outros mistérios da química vocês querem ver desvendados aqui no canal. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Um abraço químico a todos e até a próxima reação.